Reportagem Silvio Brasil e Lupo Notícias, hoje falando diretamente do Ministério Público do município de Guarani das Missões, comigo a promotora doutora Anita Espias, e a nossa pauta com o Lupo Notícias e com a reportagem Silvio Brasil é exatamente umas oitivas que foram realizadas no Ministério Público referente a uma suposta irregularidade dentro do Serviço Público Municipal do município de Guarani das Missões, onde foram ouvidos vários servidores e também o prefeito Jerônimo Iascus, que eu vou falar agora com a promotora a doutora Anita Espias sobre essas oitivas e sobre esse caso, dessa suposta irregularidade dentro do Serviço Público de Guarani das Missões. Doutora, muito obrigado por receber a reportagem do Lupa Notícias, a reportagem Silvio Brasil, nesse tema que vem chamando muita atenção da comunidade de Guarani das Missões. Doutora, essa situação foi uma investigação do Ministério Público ou foi uma denúncia que trouxeram ao Ministério Público? Como se deu o trabalho da senhora como promotora do Ministério Público nessa questão dessas supostas irregularidades dentro do Serviço Público Municipal de Guarani das Missões? Esse expediente ele é um inquérito civil que tramita desde 2022 já no Ministério Público. Ele iniciou com foco em alguns cargos comissionados em específico, tendo sido realizada uma recomendação para que o município fizesse a adequação dos demais cargos, e como essa recomendação na época não foi atendida, o expediente continuou e foi ampliado para abranger também os demais cargos comissionados. Então, ele é um expediente que tramita no Ministério Público. Não me recordo exatamente se foi por denúncia anônima ou de que forma ele iniciou, mas o controle interno da Prefeitura identificou que existem algumas pessoas que exercem cargos comissionados e cujas funções não se enquadrariam, ao menos totalmente, ao que prevê a Constituição Federal. Então, esse relatório foi encaminhado ao Ministério Público por determinação, né? Foi solicitado pelo Ministério Público que a Controladoria fizesse essa verificação, e foi encaminhado um relatório com os cargos comissionados e as funções que eles exercem na prática. A partir disso, nós identificamos, então, alguns que precisariam ser ouvidos aqui no Ministério Público. Este é um expediente, esse inquérito civil ele é público, ele é ostensivo, está disponível para consulta pública, por isso não se trata de informações sigilosas. Ele chegou a ficar como reservado por um curto período, quando foi determinado que a secretária do Ministério Público fosse fazer uma verificação in loco. Então, essa verificação, desde o período que foi determinado até essa verificação em loco, ele ficou como reservado para que a medida não fosse frustrada. A técnica oficial do Ministério Público realizou essa verificação, então visitou todos os locais de trabalho dessas pessoas que têm cargos comissionados, né, dos servidores comissionados. Essa verificação, ela tirou fotografias, identificou, então, na prática, qual atividade eles exercem, e, posteriormente, eles foram convocados para participar de audiências em que eles foram ouvidos e questionados acerca das funções que eles exercem, quem são os seus subordinados, quem são as suas chefias, a fim de identificar quais desses servidores atendem aos requisitos constitucionais para que possam ser cargos comissionados e quais estão irregulares. Houve, então, ou por denúncia ou por investigação do Ministério Público, a suspeita de que servidores pudessem estar em desvio de função dentro do Executivo Municipal. Basicamente é isso. A nossa investigação ela é para verificar se os servidores em cargo comissionado exercem uma função de chefia, assessoramento ou direção, porque a Constituição Federal prevê que apenas para essas funções de chefia, assessoramento e direção é possível ter-se cargos comissionados. Um cargo comissionado é quando uma pessoa que não é concursada ingressa como servidora pública e é um cargo de livre nomeação e exoneração. Como ela é uma exceção à regra do concurso público, há essa necessidade de que seja previsto apenas para situações excepcionais, que são cargos que exigem, de fato, uma relação de confiança entre a chefia, que normalmente são secretários, ou no caso do Poder Executivo, normalmente são secretários e o próprio prefeito, e a pessoa que vai executar esse trabalho. Por isso, são atividades de chefia, direção de equipes e assessoramento. E a suspeita, né, o que está sendo investigado é se existem servidores
contratados para exercer funções de chefia, direção e assessoramento, mas que não exercem essas funções, que exercem, na verdade, funções administrativas ou outro tipo de função. A investigação, ela não tem como objeto situações que também são comuns nesse tipo de investigação, mas não tem como objeto, nesse caso, investigar, por exemplo, funcionários laranja ou pessoas que não exercem, de fato, nenhuma função. Todos os funcionários investigados trabalham, de fato, na prefeitura, mas o que está sendo apurado é se essas funções que eles exercem se enquadram nos critérios para que possam ser por cargo comissionado ou se a prefeitura precisa substituir esses servidores por outras formas de contratação, seja por concurso público, seja por exemplo, uma terceirização. E isso é o que está sendo ainda apurado. Doutora, com relação a essas situações, quantas pessoas foram ouvidas nessas oitivas que a senhora fez na última semana? Eu não sei dizer exatamente quantas pessoas foram ouvidas. Salvo engano, nós apuramos aproximadamente 15 cargos. E dentro desses 15 cargos, nós ouvimos as pessoas que foram indicadas como possíveis subordinadas. Então, quando a oficial do Ministério Público foi até esses locais, ela questionou quem responde a você, né? Você tem subordinados? Porque se são situações de chefia e direção, eles precisariam ter subordinados. Então foi questionado quem seriam os seus subordinados, bem como, se é uma situação de assessoramento, a quem é que você assessora, quem é a sua chefia. E essas pessoas, então, que foram indicadas como subordinados e como chefes foram convocados. Então foram ouvidos uma quantidade bem grande de pessoas, nós passamos 2 dias fazendo oitivas, as oitivas eram rápidas, estão todas gravadas também e disponíveis no expediente para qualquer pessoa assistir, e os questionamentos eram nesse sentido. Qual era a atividade, se de fato tem um desvio de função, né? Se essa pessoa é sua chefe realmente, ou vocês trabalham em situação de coleguismo, se tem uma relação hierárquica ou não. Então, eu não sei dizer quantas pessoas foram ouvidas, mas investigados, salvo engano, é aproximadamente 15 cargos. Nesse caso, o prefeito Jerônimo Yaskuski, ele também foi ouvido nessa oitiva, foi chamado também, né? Ele é o chefe do Poder Executivo Municipal. Os outros servidores, eles recebem ordens, né, delegadas por outras pessoas. Por que o prefeito foi também chamado nesta oitiva? Por ser o chefe do executivo, por ter este comando geral do executivo municipal, por que o Ministério Público resolveu também intimar o prefeito para que ele fosse ouvido? Na verdade, o prefeito foi chamado apenas porque uma das pessoas investigadas indicou que responde diretamente ao prefeito, que não responde, por exemplo, a um secretário. É uma pessoa que disse, ou mais de uma, que disse, não, eu respondo diretamente ao prefeito. Foi o prefeito que me contratou, eu assessoro, eu chefio uma equipe e sou subordinado diretamente ao prefeito. Então, foi por esse motivo que o prefeito foi chamado. Ele não foi chamado para falar sobre todos os cargos, apenas sobre aqueles cargos que não tinham outro chefe além do próprio prefeito. E dele foi questionado nesse sentido, né, em relação a tais cargos, quais são as funções que aquelas pessoas exercem. Até porque, se há uma suspeita, por exemplo, de crime que possa ser praticado pelo prefeito, isso, eu perco a minha atribuição e eu preciso encaminhar à Procuradoria dos Prefeitos. Mas, nesse caso, ele não está aqui como, ainda, né, não é um dos investigados. É apenas porque ele era um dos possíveis chefes hierárquicos. Ministério Público, ouvindo o prefeito, juntamente com os outros funcionários servidores municipais. E a pergunta que eu vou fazer, a senhora responde se achar que deve, doutora, tá? Porque eu sei que algumas coisas a senhora de repente não vai poder responder em virtude do processo que vocês ainda estão apurando, né, sobre essas oitivas. O Ministério Público pode apontar alguma conivência do prefeito com essas supostas irregularidades? No momento, a gente realmente está em fase de apuração. As audiências foram finalizadas, agora os próximos passos ainda estão sendo definidos da investigação. E o objetivo principal, mais do que responsabilizar, é sanar a situação de irregularidade, né? Até porque, com a nova lei de improbidade administrativa, eventual responsabilização somente pode ocorrer se houver dolo de lesar o patrimônio público, né? Um dolo de cometer um ato ímprobo. Então, no momento, o nosso foco é buscar reformar essa situação e corrigir eventuais pessoas que estejam exercendo esses cargos irregularmente. A responsabilização ela pode ocorrer se na análise das provas que estão no inquérito civil
houver indícios, né, de que alguém precisa ser responsabilizado, eventualmente pode acontecer, mas no momento não existe nenhum elemento, né, não há nenhuma decisão no expediente que vise a responsabilização. Qual é o próximo passo? A senhora já falou, entre aspas, alguns passos, mas qual é o próximo passo do Ministério Público diante de tudo que a senhora apurou nas oitivas? A senhora ouviu várias pessoas, tá? A senhora como promotora, uma mulher experiente, né, na sua área, ouvindo as pessoas. Qual vai ser o próximo passo diante de tudo que foi colocado para a senhora? Algumas pessoas deixaram em dúvidas aquilo que estavam falando, ou seja, não que mentiram, mas de repente omitiram algum fato. Qual vai ser o próximo passo diante de tudo que a senhora viu? Então, o expediente está concluído agora para análise do gabinete. Nós vamos verificar se há necessidade de novas diligências ou de ouvir outras pessoas, isso ainda vai ser verificado. Caso não haja, pode ser concluído realmente para uma decisão. E essa decisão pode ser desde o ajuizamento de alguma ação ou de propositura de um acordo para a prefeitura, para a solução dessas questões. Mas realmente ele está pendente de análise, ainda não foi analisado, os próximos passos ainda estão em aberto. Doutora, a partir de tudo agora que foi apurado, vocês vão fazer essas análises, a senhora, a promotoria, o Ministério Público fazendo essa análise. O Ministério Público pode, de repente, apresentar uma denúncia para o Poder Judiciário sobre essas questões, esses fatos que supostamente ocorreram ou vêm ocorrendo no município de Guarani das Missões, no Executivo Municipal? Em relação a esse expediente, ainda não há definição do que vai ser feito. Mas esse expediente é um inquérito civil. Um inquérito civil ele tem alguns possíveis fins. Caso seja identificado que não há nenhuma irregularidade, ele pode ser arquivado. Sendo identificado que há irregularidades, existem outras medidas que podem ser tomadas, que vão desde uma simples recomendação, a firmatura de um acordo, que é um termo de ajustamento de conduta, um acordo com o Poder Executivo, no caso com o município, ou ainda, em último caso, o ajuizamento de uma ação civil pública. Mas não há, como disse nesse expediente, uma previsão do que vai ser feito. Esses são os possíveis caminhos que existem para a finalização de um inquérito civil. De toda forma, qualquer encerramento do inquérito civil que não vire uma ação judicial passa necessariamente pelo Conselho Superior do Ministério Público. Então, essa decisão ela não é apenas minha, assim como no Poder Judiciário existem graus de recurso, dentro do Ministério Público, no âmbito dos expedientes extrajudiciais também. Então, caso eu entenda, no âmbito da minha independência funcional, por arquivar ou por realizar um acordo com o município, ambas as situações dependerão de homologação do Conselho Superior. A partir de agora, o Ministério Público tem quanto tempo para poder ter essas definições? De cabeça, eu não sei qual é o prazo do inquérito civil, mas esse expediente está pendente de análise, vai ser analisado provavelmente nos próximos meses e vai ser despachado, né? O despacho ele é publicado também no expediente, vai estar disponível acerca dos próximos passos. Como disse, a gente ainda tem que verificar se há necessidade de ouvir outras pessoas que possam ter sido mencionadas ou alguma outra verificação antes de se encaminhar ele para uma conclusão. Nada impede também que ele seja, por exemplo, finalizado e, se vier uma nova denúncia sobre outros servidores, seja iniciado um novo procedimento. Há possibilidade do Ministério Público fazer apontamentos ao Executivo Municipal solicitando a exoneração de alguns desses servidores? O Ministério Público ele não solicita, né? Nós podemos firmar um acordo, e daí quem vai estar concordando vai ser o município, ou ajuizar uma ação, que daí o Poder Judiciário que vai decidir se é caso ou não. O nosso foco, além da probidade, né, dos atos administrativos, bem como a saúde das contas públicas em geral, é também a continuação dos serviços públicos. Então, todas essas questões vão ser analisadas. Caso seja identificado algum servidor que exerce as funções irregularmente, as soluções que ocorrerão, elas também terão também serão tomadas à luz da continuidade do serviço público, para que a população não seja prejudicada. Caso haja essa constatação, quem vai responder por isso é o prefeito. Na verdade, como disse, o expediente ele não busca responsabilização. Aqui é um expediente que tem como investigado o município,
né? Inclusive, por exemplo, se mudando a gestão, se esse expediente não se finalizar até a nova gestão, é o município como um todo que responde. Nesse momento, nós não temos como investigado uma pessoa específica. Doutora, é importante o trabalho do Ministério Público atuar em casos assim, né? O Ministério Público é um órgão que está sempre junto aos municípios e atendendo também os munícipes, né? Em algumas coisas que eles têm dificuldades de resolver de outra forma, procuram o Ministério Público. O Ministério Público, a nossa reportagem trabalha em vários municípios, vem atuando com muita seriedade nesses casos, né, do trabalho público municipal realizado, né, em virtude de circunstâncias como essa, né? O Ministério Público leva com muita seriedade esse trabalho e a comunidade percebe isso, né, doutora? Sim, nós temos tido uma boa resposta da comunidade. O Ministério Público ele está em Guarani das Missões já há bastante tempo, mas tinha ficado alguns anos com um promotor substituto que exercia muito bem o seu papel. Apesar de substituto, ele era presente na comunidade, mas acredito que seja melhor para a comunidade a presença de uma promotora de justiça aqui praticamente todos os dias. Então, eu sou promotora titular em Guarani das Missões, exerço eventualmente alguma substituição em outro município, o que me faz, às vezes, precisar passar 1 ou 2 dias em outro município para atender as demandas daquele local, mas eu sou titular em Guarani das Missões e estou à disposição para atender a população nos horários de atendimento, que são principalmente durante a manhã, porque no horário da tarde nós temos audiências judiciais que dependem daí da pauta do judiciário.